Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês. O que Jesus estava dizendo: você está cansado, está sobrecarregado, está sedento, venha a mim. Amém? João, capítulo 7. Nós vamos até o versículo de número 37. João 7, 37. Provavelmente vão colocar também aqui na tela. Se alguém não tem a Bíblia, pode acompanhar ali no telão. O versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo, do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu estava, hoje à tarde, lendo um pouco, eu já conheço, mas lendo um pouco sobre a amplitude desta festa. Fiz menção isso hoje, aqui hoje na escola dominical, que o povo de Israel tinha muitas festas. Era um povo que tinha muitas comemorações que eles consideravam importantíssimas para a sua religiosidade, a sua adoração a Deus, assim como tinha a festa da Páscoa. Foi numa ocasião como aquela que cumpriu-se na pessoa de Jesus, ele sendo oferecido como cordeiro pascal. Não é verdade? Ele, naquela ocasião festiva dos judeus, festa importante da Páscoa, ele diz que aquele pão representava o seu corpo, que seria entregue para a salvação de todo aquele que crê, e o seu sangue seria o sangue da nova aliança no seu sangue. Então, Páscoa para nós, cristãos, ela tem todo o significado, porque Jesus é o nosso cordeiro pascal, não é verdade? Ele entregou-se como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma outra festa importante para os judeus era a festa do Pentecostes, não é? Que era uma festa também que atraía pessoas, judeus, de todos os lados, naquele dia festivo para os judeus, e foi também no dia daquela festa que Jesus cumpriu a promessa dada pelo Pai, enviando o Espírito Santo, porque diz até então ainda não tinha cumprido a descida do Espírito Santo, porque Jesus não tinha sido glorificado, o texto que lemos. Mas naquele dia cumpriu-se aquilo que João Batista disse: olha, eu batizo com água, para que aqueles que creem tenham a remissão dos seus pecados, mas após mim vem alguém mais superior que eu, muito mais alto e elevado do que eu, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado naquele grupo seleto de discípulos de Jesus, que era cerca de 120 cristãos, que estavam naquele cenáculo de oração. E aqui, mais uma vez,
a Bíblia faz menção que o Espírito Santo ainda não tinha descido. Mas aqui fala, neste texto que lemos, o versículo 37 diz: no último dia, o grande dia da festa, era o desfecho desta festa, chamada Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Colheitas, ou era esse tempo onde o povo de Israel subia de todas as suas cercanias e iam até Jerusalém para a celebração desta festa que durava 7 dias. E no último dia, no 7º dia, o último dia da festa, que era o mais importante. Nesse dia, diz a história da festa dos tabernáculos, que todas as famílias levavam muitos cereais. Era a festa das colheitas, levavam muitos cereais. Mas também levava-se muitos sacrifícios de sangue. Eram levados muitos bois, ovelhas, e oferecia-se um sacrifício enorme neste último dia. Dizem a tradição que naquele dia era tanto sangue derramado que eles transportavam do tanque de Siloé. O capítulo 6 narra, o capítulo número 5 narra a história do tanque de Siloé. Se os irmãos verem, na verdade não é capítulo 5, que fala da cura do paralítico, que era naquele tanque famoso, chamado tanque de Siloé. Então, dizem que ali transportavam água do tanque de Siloé, levavam água, jogava sobre aqueles sangue, e dizem que todas as ruas de Jerusalém, da Jerusalém alta ali, era banhada de água e sangue. Indo lá, como eu fui esse ano, dá para se ter uma ideia que eu tive lá nesse tanque de Siloé, que de fato era num dos lugares mais elevados da cidade de Jerusalém, e que se de lá, de fato, faziam isso daquele lugar, o sangue corria para todas as ruas de Jerusalém, assim como a água. Então, era água e sangue correndo junto nas ruas de Jerusalém, nesse chamado grande dia, isto é, no último dia, o dia mais importante da festa. Jesus surpreende a todos, porque é interessante que os irmãos de Jesus, irmãos mesmo, filhos de José e Maria, que eram os irmãos carnais de Jesus, eles também participavam dessas festividades, e se você lê o início do capítulo 7, eles chamam Jesus: Jesus, vamos para a festa? Aí Jesus disse: não, eu não vou não. E eles então foram sozinhos para a festa. Os irmãos de Jesus foram para a festa e Jesus não foi. Ele ficou lá com seus discípulos. Mas diz então que no último dia, Jesus resolve ir. Ele então surpreende a todos. No meio de todo aquele alvoroço de gente, ele ergue a voz. Eu fico imaginando, irmãos, que Jesus falou de uma forma, se você lê o versículo 37, diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou a voz. Eu acho que aí, Fabiano, Jesus amplificou, não é? Ele colocou uma amplificação. Como Deus, ele diz: todo mundo tem que ouvir o que eu vou dizer. Está entendendo? Ele ergueu a voz de uma maneira tal que todo mundo ouviu o que ele queria dizer. Aonde corria água e sangue, onde tudo era voltado para aquela celebração. Agora, uma pessoa chama a atenção de todos.
Se alguém, ele usa essa expressão, tem sede, venha a mim e beba. E Jesus diz assim: quem beber, continuará recebendo de tal maneira que ele não vai conter-se, do seu interior fluirão rios de água. Quero nessa noite, queridos, falar um pouco sobre esta fonte inesgotável que é Jesus. Jesus é chamado de, tem muitos nomes dados a Jesus na Bíblia. Ele diz que ele era o pão da vida, quem comesse dele não teria mais fome. Jesus, irmãos, foi chamado de eu sou, este Deus que é tudo, tem resposta para tudo. Ele é o Salvador, Ele é o Santificador, Ele é o, enfim, Ele é o Cordeiro de Deus. Mas aqui Ele se diz, eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Eu gostei muito do que o pastor Marcos falou ontem à noite. Não é Marcos, é Marco. Falou ontem à noite aqui numa preciosa mensagem sobre João capítulo 3, versículo 16, que todo mundo sabe falar de cor. Mas ele fez uma exposição, praticamente de palavra a palavra, daquele versículo de João 3,16, mas ele falou muito a respeito de que não é só acreditar. Porque se você for perguntar para as pessoas se elas acreditam que Jesus existe, olha, a maioria das pessoas vão dizer, sim, eu acredito que Jesus existe. E pode até perguntar, você acredita que ele morreu um dia na cruz? Acredito também, isso não muda nada a vida de ninguém, muda. Porque a pessoa pode acreditar. Mas o crer ali disse que para que todo aquele que nele crê. E crer ali não é apenas acreditar que ele fez tudo, mas é aceitar o que ele fez, aceitar o seu sacrifício, aceitar a oferta gratuita dele no meu coração, como o Cordeiro de Deus que tira os meus pecados, e crer nele para a minha salvação. Aí a Bíblia disse que eu passo a ter direito à vida eterna, direito de tornar-me filho de Deus, crendo assim. Mas aqui, Jesus está dizendo a respeito da segunda pessoa da Trindade, que é, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Essa palavra de Jesus aqui, ainda que ela está dizendo, falando de água, ele estava se referindo à pessoa bendita do Espírito Santo. Mas Jesus diz o seguinte, irmãos, assim como ninguém converte ao Evangelho se não se considerar pecador, tem que reconhecer que é pecador, tem que reconhecer que vai para o inferno se não crer em Jesus e recebê-lo como seu Salvador. Aqui Jesus está falando a mesma coisa a respeito do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo a respeito do Espírito Santo? É que eu tenho que desejar na minha vida. Eu tenho que ter sede. Aí está dizendo que é necessário ter esta sede. Sede esta, parecida com a sede que Davi fala no Salmo 42. Ele disse, assim como a corça,
ela anseia, ela suspira pelas correntes das águas. Assim a minha alma também anseia por ti. Meus queridos irmãos, é necessário. Você pode, por exemplo, se você chegar diante de uma jarra de água gelada, aquela água, o Joel pega um copo e ele bebe ali, matando a sua sede. Mas se eu não tivesse, eu estou do lado da água, mas se eu não tiver sede, eu não tenho vontade nenhuma de beber, tem? Ele tem, porque ele está com sede, ele vai beber da água. Sabia que tem muitos cristãos, e grande e boa parte dos cristãos, não sentem nenhuma necessidade de ser cheio do Espírito. Não tem essa sede. E sem sede, por que beber? Sem sede não faz sentido alguém beber. Quando Jesus diz em alta voz, aqui, neste texto sagrado, se alguém tem sede, eu sou a fonte. Se alguém tem sede, venha a mim. Mas e se a pessoa não tem sede? É muito comum pessoas estarem ali bebendo a palavra, recebendo a mensagem, enchendo-se da palavra, saciando-se diante de Deus a sua sede espiritual, e outras pessoas do lado não estão nem aí. Aliás, é possível que naquele dia lá, muita gente não ouviu Jesus. Assim como é possível ter muitas pessoas sentadas aqui hoje à noite e que não estão me ouvindo, ainda que eu esteja falando alto como Jesus. Porque, meus queridos, no mundo espiritual é necessário ter sede. Bendita sede, santa sede esta, que se alguém não tem essa sede, vai ser um cristão frio, morno, sem graça, um cristão apagado, desmotivado. Sabe por quê? Porque quem experimenta esta água aqui, Jesus disse que ele nunca mais será o mesmo. Nunca mais será a mesma pessoa. Por isso, irmãos, temos que entender que no tempo de Jesus, muita gente o acompanhava, ia atrás dele, mas quando ele falava do que implicava segui-lo, as pessoas voltavam para trás. Muita gente ia porque sabia que ele podia resolver seus problemas do cotidiano, podia curar suas enfermidades, podia trazer libertação, se tinha um ente querido com problemas espirituais em casa. Jesus resolvia os mais variados problemas das pessoas. Aliás, Jesus resolvia até algumas questões judiciais. Chegaram um dia, Jesus perguntando, Jesus, o senhor que entende bastante de lei, o senhor acha que é lícito a gente ficar pagando imposto para esse governo que nos expolia, esse governo tirano? O senhor acha que isso é justo? Olha, estava colocando Jesus no quê? Numa posição de juiz. Não é verdade? Agora, aquelas pessoas estavam querendo receber alguma virtude espiritual de Jesus, algum ensinamento de Jesus, estava procurando Jesus porque tinham necessidades espirituais para a sua alma? Não, mas estavam ali, atazanando Jesus, aonde Jesus ia, eles estavam atrás de Jesus, perseguiam Jesus, ouviam tudo que Jesus falava e até levava a caneta para anotar os sermões de Jesus, para ver se ele não tinha errado.
Irmãos, por isso Jesus fez questão de gritar: ei, no meio de toda esta multidão em festa, tem alguém aí com sede? Tem alguém com sede? Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Irmãos, chegar à fonte sem sede é desperdiçar oportunidade. Não é verdade? É necessário que eu e você reconheçamos que somente Jesus Cristo é esta fonte que sacia a nossa alma, que jorra para a vida eterna. Só Ele é esta fonte. Ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esta é a grande verdade. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, tem aquele tradicional texto de 28 a 31, que Jesus olha para uma multidão de pessoas também, e ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês. O que Jesus estava dizendo: você está cansado, está sobrecarregado, está sedento? Venha a mim. Olha aqui, irmãos, uma das passagens que mais mexe comigo. Olha o que diz o versículo 38. Olha o que diz o versículo 38. Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz o quê? Ok? Vamos parar aqui para pensar? O que é que Jesus estava dizendo? Que tem muita maneira de crer nele, tem. Certa ocasião ele disse para aquele povo: olha, vocês estão com a verdade na mão, principalmente os escribas, os fariseus, aqueles que eram conhecedores profundos da lei. Mas Jesus disse assim: olha, vocês têm a Escritura na mão, mas não têm a revelação das Escrituras. Se vocês conhecessem a Escritura e conhecessem o poder de Deus, vocês não estariam me acusando. Irmãos, a palavra de Deus é tremenda. Jesus disse: e conhecereis a verdade. Porque só a verdade tem poder de libertar. E conhecereis a verdade. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: quem crê em mim tem que crer como diz a Escritura. Não é como diz a tradição religiosa, não é como diz a religião tal, mas é crer em mim como diz a Escritura. O que é que diz a Escritura a respeito de Jesus? Diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem a Deus, o Pai, sem ser através dele. A Escritura disse que a única maneira de você obter salvação é você confessá-lo com a sua boca e crer nele para que você tenha a salvação. Mas a Bíblia diz: como que alguém pode confessar se ele não ouvir das Escrituras? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir de onde? Da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que gerar fé no coração da pessoa, tem que gerar fé no coração do crente, tem que gerar fé, mostrar que somente a palavra de Deus é absoluta verdade. Tudo aquilo que
pode ser feito, irmãos, se não for contra a palavra, amém. Mas, irmãos, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Ela é a única regra de fé, não há outra maneira de alguém conhecer a verdade sem ser através das Escrituras Sagradas. Por quê? Pastor, mas eu converti, não foi lendo a Escritura, alguém pregou para mim. Se ele pregou, mas ele pregou as Escrituras, amém. Concorda? Alguém pode pregar e não está usando a Bíblia. Suponhamos que está aqui o Fabiano, e Deus dá a oportunidade de ele evangelizar um colega dele, ele não precisa levar a Bíblia, mas ele diz, olha, eu vou dizer para você que tem um texto da Bíblia que diz assim, 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 e pode, se você quiser conferir em casa, mas está assim na palavra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo uma verdade que ele crê nela, porque está na Bíblia, que ele recebe como verdade para ele, e ele transmite a sua experiência verbal, né, falando, verbalizando a sua experiência de fé e o seu compromisso com o reino de Deus. Meus irmãos, não basta apenas ter simpatia por Jesus, não basta apenas ficar maravilhado com tudo que ele fez. Você tem que crer nele à moda da Bíblia. Porque hoje, irmãos, as pessoas invadem as grandes igrejas, os grandes movimentos, porque vão lá porque querem melhorar de vida, querem resolver os seus problemas, saem dali impactados com as promessas de solução dos seus problemas, de textos pensados da Bíblia, pesca um texto aqui, pesca outro lá, tira uma aqui, uma promessa, porque a Bíblia é também cheia de promessas, promessas para quem? Para os filhos de Deus, e pesca ali muitas promessas, e fala dessas promessas, e as pessoas creem nas promessas. Mas, irmãos, Jesus não veio só para fazer milagres. Certa ocasião ele deu uma palavra muito dura. Porque ele disse, ei, vocês aí, que vieram em multidão, e a minha compaixão me fez alimentar vocês. Mas eu espero que vocês venham e me sigam, não pelos pães que eu tenho dado a vocês para comer, nem peixes. Eu não quero que vocês entendam que eu vim aqui só para resolver os problemas físicos, problemas sociais. Eu não vim só para isso. Eu vim aqui para preparar homens e mulheres para um dia morar nos céus. Eu vim com a minha missão é esta, o Filho do Homem saiu do céu, veio à terra para buscar o perdido. Esta foi a motivação que trouxe Jesus, irmãos, a este mundo. Por isso, entenda hoje à noite, mais uma vez, creia em Jesus, como está na Bíblia. Como a Bíblia o apresenta, não como a tradição religiosa o apresenta, não como se ensina muito a respeito dele, como aquele que é como um Papai Noel que distribui bênçãos para todo mundo. Ele quer corações contritos e quebrantados. Ele quer gente sedenta. Tem muita gente com sede, irmãos, esperando que você apresente Jesus da Escritura para ele, concorda? Eu era um desses. Já testemunhei aqui algumas vezes, irmãos, por que eu estou aqui hoje à noite. Dizem, pastor, então o senhor era um
predestinado. Aqueles que creem na predestinação, tudo bem. Se é assim, então eu sou um predestinado. Irmãos, eu não sei, porque eu sou uma família grande. Já imaginou 11 filhos? Para muitos mineiros da minha época, a minha família era pequena, porque tinha famílias de 15, 18. A minha avó teve 19. Então, isso não é... Está entendendo? Mas imaginem vocês, uma família de 11 filhos. Desde ali, a idade dos 12, 13 anos, irmãos, eu tinha uma fome tão grande, uma sede tão grande de Deus. Eu me sentia, na época, muito pecador mesmo. Por isso eu me dediquei, eu era católico, e os irmãos sabem que na Igreja Católica a maneira de alcançar perdão de pecados era, na época, fazer a chamada confissão auricular. Ele ir lá no confessionário, o vigário sentava lá, tinha aquela janelinha ali, aquela telinha, e eu falava, e ele me ouvia, e ele, então, dava para mim ali a penitência que eu tinha que fazer, saía dali, ia para o joelho fazer as orações que ele pedia para fazer, quantas ave-marias, quantos Pai Nossos, quanto ato de constrição, fazia todo aquilo lá, mas só que a sede não acabava, entenderam? Porque quando eu saía dali, comungava e fazia 1000 promessas de que ia mudar de vida, mas continuava tendo aquela sede. Ali por volta dos 20 anos de idade, irmãos, eu comecei a entrar numa crise existencial, no mundo espiritual muito grande. Eu mergulhei de ponta cabeça dentro da igreja. Tudo aquilo que pedia para fazer, eu fazia. Olha, hoje, irmãos, poucos evangélicos fazem o que eu fazia. Na época, em Belo Horizonte, tinha uma igreja que eles tinham, uma vez por mês, uma vigília de ir para a igreja, 8 horas da noite, e só sair 8 da manhã. Pois eu ia para lá. Noite inteira na vigília. Desesperado, buscando resolver a minha necessidade espiritual. Quando chegou ali pelos 21 anos de idade, já trabalhando na profissão de barbeiro, eu tinha uma barbearia, e, de repente, um pastor da igreja do Nazareno começou a frequentar a igreja. Pessoal, aquele pastor baixinho, um paraibano, naniquinho assim. O paraibano, irmãos, me conheceu, fez amizade. E ele um dia disse para mim, Eloy, eu queria fazer um presente para você. Eu falei, olha, tudo bem, fazer o presente. Eu já sabia que ele era esse negócio de protestante. Eu sabia, falei, olha, cuidado com esse povo aí, que isso aí é perigoso. Não fica dando ouvido para esse pessoal, que isso aí vai atrapalhar para a sua religião. Meu pai sempre falava, cuidado com esses protestantes. Eu era vacinado mesmo, irmão, pela religião, e principalmente meu pai. Meu pai, a maior decepção da vida dele é se um dia alguém da família dele traísse a religião. Mas aí chega esse pastor e disse que ia trazer um presente para mim. No outro dia, de fato, ela apareceu lá com o Novo Testamento. Dos Gideões aí, pequenininho assim. Era de capa cinza na época, ele me deu o Novo Testamento, pôs uma dedicatóriazinha lá. E só aí que eu vi o que era. Eu vi o Novo Testamento, tal, e Provérbios, Salmos e Provérbios, parece, sei lá, Salmo. Aí eu botei na gaveta ali, e o Espírito Santo de Deus, irmão, é tão maravilhoso o Espírito Santo, que o Espírito Santo começou a me incomodar para pegar o negócio. E olha para mim, que eu quero dizer para o irmão, eu nunca tinha lido um versículo da Bíblia com 21 anos de idade. Nunca tinha pego nada de Bíblia com 21 anos de idade. Só que eu era um homem faminto de Deus, sedento de Deus. E aquilo deu uma curiosidade em mim. Um dia não tinha ninguém no salão na hora, e eu peguei aquilo, olhei,
fui para trás de uma cortina que eu tinha assim, e ali eu fiz uma oração, uma reza. Deus, estou com uma vontade tremenda de ver o que tem aqui dentro. E eu vou pedir perdão. Se for pecado eu ler, o Senhor me perdoa, mas eu quero só ver. Pedir a Deus perdão, irmão. Se era pecado, ler a Bíblia, que Ele me perdoasse. E eu, então, comecei lá, na parte mais, eu diria assim, de desistir de ler, porque eu comecei a ler Mateus, e Mateus começa dizendo, fulano gerou fulano, fulano. Você está entendendo? Ler genealogia da Bíblia? Você gosta de genealogia? Que o fulano de tal gerou fulano, e cada nome que eu nunca tinha ouvido na minha Bíblia, uns nomes estranhos, né, que fulano gerou fulano, fulano, e aquilo era um rosário de nome que gerou fulano, até chegar na pessoa de Jesus. Finalmente terminou lá em Jesus. E aí eu comecei lendo ali, e irmãos, era uma fome tão grande que quando não tinha freguês no salão, eu continuava lendo. Na época eu não tinha casado com a Nilza ainda, que se tivesse casado ele não ia deixar ler, né? Mas eu continuei lendo. Continuei lendo. Irmãos, Deus começou a falar comigo e eu comecei a ter uma sede tão grande da verdade. E olha, esta sede só foi saciada com 28 anos de idade. Porque imagine o drama de alguém ler a Bíblia e ter consciência de ser um pecador perdido, o mais miserável, e saber que a única maneira de eu ir para o céu era Jesus Cristo. Mas ter do outro lado as implicações que isso traria para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, era, irmãos, para a minha vida naquele tempo, foi um tempo de muita luta. Me casei, nasceram os 2 primeiros filhos, até que chegou o dia que eu realmente entreguei-me 100% para o Senhor Jesus. Quero dizer para vocês, irmãos, que eu cria, entendeu? Eu já cria Jesus desde criança, meu pai ensinou. Mas eu não cria segundo as Escrituras. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu cria. Por isso ele disse assim, quem crê em mim, não segundo a religião tal, mas segundo a Escritura, segundo aquilo que a Escritura diz de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Sim, meus queridos irmãos, é necessário para a salvação crer nele, segundo as Escrituras. Só que quem crê em Jesus, segundo as Escrituras, entra numa bendita promessa, porque o Espírito Santo é para todos aqueles que nele creem, amém? É verdade, é verdade. Quando Pedro testemunha no dia de Pentecostes, para aquela multidão de pessoas que se renderam aos pés de Jesus ali, e perguntaram para Pedro, o que faremos para herdar a vida eterna? Pedro então disse, crê no Senhor Jesus. Creia nele. Arrependa-se e creia, para que os vossos pecados sejam cancelados. Mas aí Pedro disse, já que você creu nele, segundo as Escrituras, porque Pedro fez uma pregação da Bíblia naquele dia, irmãos, que só o Espírito Santo podia dar tanta sabedoria das Escrituras Sagradas para apresentar Jesus do jeito que Pedro apresentou. E então aquela multidão de pessoas, Pedro disse, e todo aquele que nele crê, vai receber também o Espírito Santo. Porque é promessa para
todos quantos vierem a crer. Por isso eu estou falando hoje à noite aqui. Todos quantos vierem a crer. Depois, irmãos, da experiência, depois de experimentar o poder salvador de Jesus, você passa a ser, de fato, um referencial para outras pessoas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água fluirão do seu interior. E então Jesus disse isto, versículo seguinte, 39, referindo-se à experiência de todos aqueles que dele crescem. Porque o Espírito Santo até o momento ainda não tinha sido derramado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Mas hoje ele foi glorificado, ele está à destra do Pai, e ele continua de fato derramando esta maravilhosa bênção sobre todos aqueles que creem. Amém? Sim, meus irmãos. Que promessa mais linda esta! Para alguém que antes era um coração árido, um coração seco, porque Jesus disse que tem que ter aridez para experimentar essa água. Quem tem sede? Agora esta pessoa ganhou vida, e vida em abundância. De sedento, eu e você passamos a ser uma fonte de vida. Concorda? Sim, nós passamos a ser uma fonte. De angustiados, passamos a ser consoladores de vidas, porque o Espírito Santo, o Consolador, ele consola quando você fala, concorda? Amém? Ele flui de você. De uma pessoa triste, passamos, irmãos, a ter a alegria do Senhor, porque uma das experiências maravilhosas diz que, irmãos, uma das qualidades do fruto do Espírito Santo, daqueles que são cheios do Espírito Santo, é a alegria. De desanimados, passamos a levar entusiasmo e ânimo para aqueles que estão abatidos, desanimados, fracos, de perdidos. Agora nós podemos ser instrumento para indicar o caminho, amém? Que obra tremenda, a obra do Espírito Santo. Tudo isso é a experiência de fluir de dentro de nós. Jesus diz, quem crê, quem experimenta, não apenas recebe, mas flui. De condenados ao inferno, nós passamos agora, irmãos, a, de fato, pregar liberdade para aqueles que estão cativos do pecado. De criaturas, como ouvimos o pastor falando ontem à noite, passamos a ser filhos de Deus. Que maravilhosa promessa esta. Tudo isto, irmãos, porque de fato nós bebemos dessa fonte. Nós recebemos na pessoa de Jesus salvação, mas também, irmãos, este encher maravilhoso, porque é através de nós que ele flui o seu amor, a sua graça, é através de nós que ele toca vidas, é através de mim e de você, que ele leva a cura para o doente, ele leva a esperança para o desesperançado, ele traz respostas para as perguntas que aqueles que estão perdidos não têm, mas Jesus é a resposta. Ao crer em Cristo, meu querido irmão e minha irmã, como diz a Escritura, o Espírito Santo vem não para uma experiência passageira, mas para uma experiência contínua. Lembra, chegando em casa você lê, porque esta profecia de Jesus aqui, essa palavra de Jesus, irmãos, tem muito a ver com aquela profecia de capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel 37.
tem de repente uma revelação impressionante. Que ele disse, de repente, eu tive um mensageiro do céu que me abordou e me levou até o templo. E ali do lado de fora do templo, ele diz, veja ali. E de repente eu vi que vinha ali uma minazinha de água nascendo debaixo do templo. E ele disse, anda um pouco mais comigo. E então eu caminhei tantos côvados. E de repente aquela minazinha de água que nascia lá, ela foi aumentando. Agora ela já tinha um volume maior de água. E o mensageiro do céu disse, vamos mais um pouco adiante. E eu fui mais um pouco adiante. E de repente eu vi que a água já estava aqui, chegando à altura dos meus joelhos. E eu caminhei mais e de repente a água já estava dando nos meus ombros. E de repente eu vi que não dava mais para caminhar. Agora eu tinha que mergulhar. Eu tinha que ir nadar neste maravilhoso rio do Espírito. Sabe o que esta profecia tem, irmãos? Para mim, ela tem um cumprimento nesta palavra de Jesus. Aqueles que creem. Já imaginou você crer? Só você sozinho fluir um rio de dentro de você? Irmãos, não é algo maravilhoso demais, concorda? Já pensou só de você, mas pastor, de mim, dentro de mim vai fluir tudo bem, uma torneirinha de água, mas um rio. Irmãos, é que começa em você. E quando chega no Fabiano, já aumenta um pouquinho. Do Fabiano, se chega lá no Luiz, aumentou mais um pouquinho, está entendendo? Porque o Luiz vai passando para frente. Aí do Luiz vai chegando lá na Cláudia, lá já aumentou mais, vai entendendo? Vai passando para frente. Irmãos, eu quero dizer para você que aquele pecador chamado Eloy Moutinho, que naquele dia entregou sua vida para Jesus, e que depois ele foi cheio desse maravilhoso Espírito. Irmãos, naqueles primeiros anos de vida, Deus usou a minha vida para tocar em outras pessoas, e outras pessoas tocaram em pessoas, e eu pude ver que através do meu testemunho, muitas pessoas foram convertendo, e que aquele que convertia tocava para frente, e eu vi que de fato, irmãos, esta bendita promessa do Espírito Santo, que Jesus diz que aquele que crê, do seu interior flui. Se flui, vai tocar em alguém, e se essa pessoa crer, vai continuar, mas tem que começar comigo e com você. Amém? Fique em pé, vamos orar. Que promessa bendita para mim e para você, amém? Que promessa bendita. Como é maravilhoso este Deus que nos ama tanto. Que ele não empurra o evangelho garganta abaixo. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele disse, você tem sede? Vem beber. Já notou, queridos, que não é por força nem por violência, o Senhor disse, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque a bendita promessa de experimentar graça não é, irmãos, uma imposição de Deus. Deus te ama. A Bíblia diz que Ele ama de tal maneira a mim e a você. Ele nos amou de tal maneira que Ele do céu enviou o seu unigênito Filho para vir aqui. Por isso, Ele disse, se você está cansado, eu tenho descanso para você. Se você está com fome, eu sou o pão. Se você está com sede, eu sou a água. Se você está doente, eu sou o Senhor que te sara. É tudo. Por isso Paulo disse que Ele é tudo em nós. E Ele é a própria esperança da glória. Bondoso, maravilhoso e eterno Deus.
Bendita esta sede. Bendita sede. Sede. Não de água, mas sede de justiça. Quando o Senhor disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque estes serão saciados, estes serão de fato alimentados. E nesta noite, meu Deus, nós estamos aqui ouvindo a sua palavra e queremos ter ouvidos espirituais para recebê-la, experimentá-la e colocá-la em prática na nossa vida. Senhor, Tu nos disseste hoje à noite que nós temos que ser fonte. O Senhor quer que nós toquemos em outras pessoas, que nós alimentemos pessoas, que levemos esta única mensagem de esperança do céu, que é Seu Filho Jesus. Espírito Santo, nessa noite, continua incomodando o nosso coração. Ao sairmos daqui nessa noite, queremos sair dizendo: Senhor, eu quero ter mais fome, eu quero ter mais dessa sede, eu quero experimentar mais e mais desta gloriosa experiência na minha vida. Ó Santo Espírito, nós vamos agora sair da igreja, mas queremos, Senhor, continuar ouvindo a Tua voz. Continua falando conosco. Continua incomodando o nosso coração. Nos dando, Senhor da glória, uma semana de experiências tremendas com o Senhor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e nosso Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, agora e sempre. Amém.